Olá, meu querido irmão, tudo bem? É muito bom estarmos mais uma vez aqui e podermos estudar mais um pouco da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade a esta série que está tão gostoso de estudarmos, a série do livro de Daniel. Então, dando continuidade, hoje nós vamos estudar a respeito do capítulo 4 do livro de Daniel, que fala a respeito da loucura de Nabucodonosor, do palácio ao pasto. Nesse contexto, acredita-se que o capítulo 4 ele foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Foi escrito em forma de carta, pois ele usa uma escrita própria e ele fala em primeira pessoa. Esses eventos, os eventos do capítulo 4, ocorreram cerca de 26 anos após o que aconteceu no capítulo 3, após aquela estátua de ouro que Nabucodonosor tinha feito e tinha colocado as pessoas obrigatoriamente para adorar. Na palavra de Deus, aqui em Jeremias capítulo 7, versículo 6, diz assim: Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. No capítulo 4 de Daniel, capítulo 4, versículos 4 a 7, a história se repete, assim como aconteceu no capítulo 2. Nabucodonosor ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma árvore, e essa árvore cobria a terra, fazia sombra para os animais, as pessoas se alimentavam ali das frutas que ela produzia. Quando Nabucodonosor está vendo, ele vê um anjo dar uma ordem de cortar aquela árvore. Aquela árvore é cortada, as suas folhas, os seus galhos são cortados, porém, no sonho, ele vê que o seu tronco e as suas raízes ainda continuam e é molhada pelo orvalho do campo. Então Nabucodonosor fica muito perturbado quando ele vê essa cena. E aí o que é que ele faz? Ele chama seus sábios, os adivinhos, os caldeus, para que pudessem interpretar para ele aquele sonho. Mas eles não conseguem decifrar para o rei qual que era a interpretação daquele sonho. Então, Nabucodonosor, ele chama a Daniel e ele faz um pedido todo especial, ao pedido que ele fez no capítulo 4, versículo 18. Isto viu eu, Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses. Nabucodonosor ele pede a Belsazar, que é o nome de Daniel, o nome caldeu de Daniel, para que interpretasse aquele sonho. Ele gostaria de saber a sua interpretação. Daniel dá a interpretação, que é o que fala no capítulo 4, versículos 19 a 26. Diz assim: Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Então aqui é interessante, Daniel, no momento de dar a interpretação do sonho, ele fica atônito, ele fica receoso de dar a interpretação ao rei, pois ele sabia que era algo ruim para o rei. Aquilo que o rei tinha visto no sonho era uma interpretação que era algo ruim que iria acontecer com o rei. Mas, mesmo assim, ele dá a interpretação. Continuando aqui no versículo 20, diz assim: A árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e viesse a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então é interessante aqui que Daniel, ao interpretar, diz que aquela árvore representa o rei Nabucodonosor. Continuando aqui no versículo 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia: Cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixa na terra, ataca com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo.
até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas, como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, pois tiveres conhecido que o céu domina. Aqui é interessante que na sequência Daniel diz que essa árvore seria cortada, seria molhado pelo orvalho do campo, viveria como os animais, comeria o pasto. E Nabucodonosor chegaria a um momento de loucura tão grande que ele viveria com os animais, que ele comeria capim como boi, e isso ele ficaria 7 tempos, no caso 7 anos. E esse foi um período que ele viveu grande loucura. As unhas de Nabucodonosor cresceram, os seus cabelos cresceram, e ele foi viver com os animais. Isso, irmãos, é interessante porque Nabucodonosor, ele internalizou em si que ele era grande, de que ele era importante. Aqui no versículo 28, é interessante que diz assim: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei como a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. É interessante a soberba que subiu à cabeça de Nabucodonosor. Meu amigo, meu irmão, é interessante também que depois dos 7 anos, quando Nabucodonosor olha para o céu e reconhece quem é Deus, ele volta a si, o seu juízo volta a si, ele volta ao palácio, ele volta a ser o rei, os seus conselheiros o trazem de volta. É interessante, irmão, a soberba, ela nos tira muitas coisas, muitas bênçãos que Deus quer nos dar. Ela nos coloca no lugar de Deus. E foi isso que, inclusive, Satanás, o inimigo de Deus, quando ainda era Lúcifer, colocou em sua mente, começou a olhar para si. É importante, irmãos, sermos humildes. Mesmo que tenhamos cargos, que tenhamos dinheiro, que tenhamos carros, é importante sermos humildes e reconhecer que só o Senhor é Deus e só Ele é o dono de tudo. Tudo pertence a Ele e dele somos, e precisamos reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ajude para sermos humildes, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo e nos entregando inteiramente a Ti. Que o Senhor mude e transforme o nosso coração para que possamos seguirmos o exemplo da pessoa mais humilde e serva que veio a esse mundo, o Senhor Jesus Cristo. Possamos nos entregar inteiramente a Ti. Isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter dedicado tempo para podermos meditar na palavra de Deus. E fique atento, nós teremos outros momentos que vamos aprender mais a respeito das maravilhosas coisas que estão contidas na palavra de Deus. Deus te abençoe.